mas a parte estatística tem uma série de premissas que você precisa saber antes de usar não só o Minitab, mas qualquer outro software estatístico. Eu gostaria de falar agora um pouco da minha opinião sobre o software Minitab. Eu tenho trabalhado com esse software há muito tempo. Eu acho que eu comecei a trabalhar com ele no ano de 2002, 2003. Então eu acompanhei a evolução desse software por todo esse tempo e eu gostaria de fazer aqui um vídeo específico sobre o Minitab, explicando alguns tópicos que eu acredito que seja relevante, né? Para profissionais, né, assim como eu, né, profissionais que fazem projetos de melhoria, fazem estudos, análises estatísticas em geral. Então, todo o público que precisa trabalhar com estatística, como também realização de gráficos, está convidado a ver esse vídeo. O que é que nós vamos ver nesse vídeo, pessoal? Eu separei aqui alguns tópicos, tá? Primeiro, falar um pouquinho, tá? 2 minutinhos apenas sobre o histórico do Minitab. Depois, eu vou mostrar para vocês uma visão geral desse aplicativo. Exemplos, vamos fazer algum exemplo aqui rápido, só para você entender mais ou menos como funciona. Vantagens de ter esse software atualmente, como também quais são as desvantagens em ter esse software. E se existe alguma outra opção, quais são, eu vou destacar aqui algumas delas. Tudo jóia? Legal, pessoal, vamos começar aqui, tá? Primeiramente, sobre o histórico. O que é que eu sei sobre o Minitab? Basicamente, ele nasceu em algumas universidades americanas, né? Mais especificamente, eu acredito em uma, né? Acho que foi na Universidade de Pensilvânia, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Mas nasceu em uma universidade. E aí isso acabou tendo uma certa revolução, eu poderia dizer. Por quê? Porque não tinha outros softwares conhecidos no mercado. Segundo, fez com que as pessoas, né, no meio acadêmico, deixassem de fazer contas estatísticas, e começassem a usar um aplicativo para isso. Tá? Então, houve uma mudança muito bruta nesse sentido. Eu até lembro, pessoal, de uma situação do passado, tá? Que antigamente, muito tempo atrás, era comum grandes empresas ligadas à área de manufatura de contratar estatísticos. Porque alguém tinha que fazer o trabalho estatístico. Tá? E como não tinha software, tá? Isso foi só uma lembrança que eu vi em um livro, tá? Sobre esse assunto. Então, o que é que acontece? Depois que o Minitab começou a ser usado em uma determinada universidade, isso se espalhou rapidamente e aí o foco inicial foi atender às universidades. Depois ela foi crescendo cada vez mais e houve a necessidade, né, de colocar isso no ambiente empresarial. Então, hoje, pela informação que eu tenho, ela é a maior empresa de software estatístico do mundo, certo? E ela atende principalmente o meio acadêmico e as grandes empresas. Médias empresas? Pode ser também. Pequenas? Impossível. E eu vou explicar para vocês depois. Certo? Então, esse é o histórico. Então, o que, que acontece com esse software? Ele tem muita informação interessante. Ele tem a parte de help aqui, que você consegue buscar, né, todo tipo de teoria para entender o uso da ferramenta, o que é ótimo, mas ela é completa demais até para a gente. Quando eu falo gente, eu estou falando aqui de nós que focamos muito no ambiente de negócios. Então, a gente usa análise estatística para tirar uma conclusão de negócio. Então, ele é muito focado no meio acadêmico. Então, de vez em quando, dá um certo conflito, porque algumas pessoas acreditam que tem que saber tudo no militar para poder usar. Isso não tem o menor sentido, gente. O que importa é você saber a aplicabilidade de algumas ferramentas e utilizar dentro do ambiente que você quer, que no nosso caso aqui é negócios. Tudo bem? Ok, esse é o histórico, tá? É um histórico bem resumido, só para você entender. E agora eu vou apresentar um pouco ele, tá? Como ele funciona, tá? Algumas funções, mas de forma bem superficial, gente, tá? Coisa de 5 minutos, 10 minutos.
Então, essa é a aparência do software, tá? Ele não é a última versão, tá bom? Tem várias versões aí do Minitab, mas o conceito é muito parecido entre todos eles. A cada ano que passava, ou a cada 2 anos, eles faziam uma pequena evolução. Tá? E muita coisa se mantém, né? Os softwares antigos se usa exatamente a mesma coisa comparado ao software Minitab atual. Bom, pessoal, primeiro, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos essa tela inicial aqui, que é a tela que mostra as análises estatísticas. Então, a gente não digita aqui, a gente recebe informação. É claro que se a gente quiser digitar e melhorar o relatório, a gente pode fazer. Essa parte de baixo aqui é parecido com Excel. Não é o Excel, tá? E qual é a principal diferença que tem entre essa parte de baixo aqui e o Excel? É que o Minitab, ele trabalha sempre baseado em colunas. Então, qualquer comando que você vai fazer, ele vai te pedir qual é a coluna ou qual o conjunto de colunas, certo? Então, essa é a primeira e principal diferença. Segundo, por exemplo, se você quiser fazer uma conta básica aqui, ó, igual 2 mais 2, não acontece nada. Ou seja, ele tem uma calculadora específica para você utilizar, tá? E ele não é simples, intuitivo como Excel, tá bom? Legal? E tem a terceira aba, que é a parte de gráficos, que quando a gente fizer um gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, ele se divide em 3 etapas. Seção estatística, a parte de planilhas e a parte de gráficos. Basicamente, é isso. Então, aqui, gente, né, nessa parte inicial aqui, tá em inglês, tá, gente? Mas eu vou falar principalmente alguns pontos mais importantes e traduzo para vocês aqui, se for preciso. Primeiro item aqui que ele é legal, que eu gosto bastante. Ele salva tanto um worksheet, ou seja, uma aba de uma planilha, como também ele salva um projeto, ou seja, um conjunto de abas. Então, se você vai fazer um projeto de melhoria, você salva como projeto, porque depois você coloca várias abas nesse projeto. Isso é bem legal, tá? Depois, o que é que nós temos aqui, tá, gente? Eu vou ser bem superficial. A parte de dar aqui, ele faz mesclagem de abas, né, de worksheets, ele separa também. Tem a parte de stack and unstack, que ele empilha e desempilha dados, tá? E eu já digo para vocês uma coisa. Eu já digo isso com absoluta certeza, tá? Pelo menos minha certeza. Qualquer tipo de movimentação que você quiser, de transformação de planilha, de informação, vai para o Excel ou Google Sheets, transforma tudo lá e traz para cá bonitinho. Essa é a minha recomendação, tá? Eu já sofri muito com isso, porque ele não é tão intuitivo quanto o Excel, e o Excel é muito fácil e prático. Tudo bem? Além da calculadora, que na minha opinião é horrível a calculadora do Minitab. Já estou até falando uma desvantagem. Tá legal? Ok. Tem a parte aqui de cálculo que é calculadora, e tem um ponto interessante aqui, ó, que ele fala das distribuições de probabilidade. Olha a quantidade de distribuição, gente. A gente pode trabalhar com todas elas. Ou então eu posso randomizar, eu posso gerar um conjunto de dados de acordo com o tipo de distribuição que eu queira. Inclusive, quando eu for fazer exercício, a gente vai fazer isso. Tá? Isso é muito legal, por sinal. Tá bom? O que mais nós temos aqui? Temos a parte de estatística, que é uma das partes mais importantes, onde nós temos aqui o Basic Statistics, que é a estatística básica, mas aqui basicamente tem toda a parte de descritiva, que a gente conhece dentro da estatística, e tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora são testes de hipótese. Tem mais ainda, tá? Esses são apenas os testes de hipótese paramétricos. E ainda tem o teste de normalidade aqui embaixo, que a gente usa muito, né, para verificar se os dados são normais ou não. Isso só aqui em Basic Estatística, gente. Depois nós temos toda a parte de regressão aqui, tanto regressão logística, que é essa parte de baixo aqui, como também a regressão tradicional. Tá? Tem a nova, que é uma ferramenta poderosíssima, que pelo menos eu e colegas que eu conheço que usam o Minitab, a gente acaba usando muito o básico do ANOVA, mas ele tem muita informação interessante aqui. Tá? DOE, delineamento de experimentos,
Fantástica ferramenta, gente. Ele otimiza várias variáveis ao mesmo tempo, tá? E a gente consegue fazer isso aqui usando o Minitab. Cartas de controle, gente. Carta de controle, ele trabalha com tanto carta de subgrupos, cartas individuais e também cartas atributivas. É excelente. 2 comandos, 2 botões que você aperta já gera a carta. E ele explica para a gente alguns pontos. Muito, muito bom. Tá? A parte de Quality Tools, basicamente aqui a gente tem aqui Capability Analysis, ó, Capability Six-Pack. Toda a parte de capabilidade de processos, a gente trabalha usando essa parte aqui. Muito bom e muito fácil de fazer. Tem a parte também de Gauge Study, que é a análise de sistema de medição. Tá? Então, ele tem vários tipos aqui diferentes, né? Então, a gente consegue utilizar ele de uma forma muito prática, rápida. O Minitab, em geral, gente, é muito prático e rápido, tá? Essa é uma grande vantagem. Aqui a gente não usa muito, tá? Eu vou focar mais no que a gente usa no dia a dia, tá? Multivariáveis, clusters, pode ser que precise, né? Com a quantidade grande de dados que a gente tem hoje, é necessário, às vezes, fazer análise de cluster para identificar padrões. Time series é a parte de tempo, é a parte de time, que você fazer um gráfico ao longo do tempo e verificar tendências. Tá? Muito legal. O mais avançado disso que tem nesse Minitab aqui é o Arima. Tables, a gente usa isso aqui para fazer... Isso aqui é um teste de hipótese específico, que é o Q quadrado, certo? Quando eu tenho variáveis discretas e discretas no eixo X e no eixo Y. A gente usa bastante também. Vem os testes não paramétricos, né? Eu mostrei para vocês os testes paramétricos lá do teste de hipótese, e aqui são os não paramétricos. As versões mais novas têm outros testes além desse. Tá? E Power Sample Size é você calcular o tamanho da amostra de acordo com a sua necessidade. Tá? Ele é prático, rápido, mas você precisa ter algumas informações para você colocar nele para poder gerar a quantidade de dados que você precisa. Tudo isso, gente, é a parte de stat. Vem a parte de graph aqui, são os gráficos que tem disponível, tá? A gente usa praticamente todos, tá? É muito legal isso aqui. E é isso, gente. Eu não vou... Tem a parte de help, tá? Se eu clicar aqui em help, ele tem aqui um menu, tá? Explicando cada coisa, então é muito legal. Recomendo. Porém, a linguagem é um pouco técnica, então talvez você tenha dificuldade em entender a explicação. Tá bom? Isso aqui é apenas uma introdução, um overall, um overview, tá, gente? E agora a gente vai para o próximo etapa, que é fazer alguns exemplos rápidos aqui, só para você ver como é simples e prático, tá? Primeiro, eu não tenho dado nenhum aqui, então vamos criar ele, né? Se eu for aqui em Calc, Random Data, vamos fazer agora aqui, gente, vamos simular, tá? Vamos, não simular, vamos gerar um conjunto de dados normais. Ele pede aqui a quantidade de dados, vamos colocar 50, por exemplo, e vai, né, story, onde eu vou colocar, tá? Vou colocar na C1 aqui. Aqui ele está pedindo a média, o desvio padrão dos dados que eu quero, tá? Eu vou colocar aqui uma média de 5 e desvio padrão de 1. E aí a gente vai gerar ele gerou aqui automaticamente, vê que é tudo muito rápido, tá? Nós temos aqui 50 dados que, de acordo com a minha necessidade, com o que eu solicitei, eles devem ser normais. Ah, eu não sei o que é dados normais. Acompanhe os meus vídeos que você vai aprender tudo isso, tá? Então, eu vou chamar aqui de dados. E, por exemplo, eu inclusive fiz eu simulei como se fosse dados normais. Vamos ver se é normal mesmo? Stat, Basic Statística, Normality Test. Clico aqui 2 vezes, ele veio para cá. Gerou aqui o teste de normalidade. O p-value deu acima de 0,05, ou seja, os dados são normais. Fácil, rápido e prático. Tá? Essa é a grande vantagem do Minitab. Mas o que? Vamos fazer mais alguma coisa? Vamos fazer um histograma com esses dados? Vamos. Então, se eu for aqui em gráfico, histograma, ele está pedindo aqui alguns tipos, tá? Eu vou colocar aqui essa com essa linha aqui, ó, que é a curva de Gauss. Beleza, ok. Deu 2 cliques, ele veio para o pé à direita, ok. Pronto. Olha como é rápido. Tá aqui o histograma. Se eu quiser, eu dou 2 cliques aqui e coloco o que eu quiser escrever.
tá? Posso mudar o tamanho da letra, posso mexer o que eu quiser aqui, tá, gente? A cor disso aqui, tá? Eu faço literalmente o que eu quiser aqui, tá? Então, é assim que funciona o Minitab, gente, né? Aqui está a parte de gráfico. Se eu quiser fazer um teste estatístico, certo? Vamos pensar aqui. Eu vou fazer um teste de hipótese aqui, bem aleatório, só para você enxergar o relatório dele, tá? Então, se eu for aqui, eu já sei que os dados são normais, então eu posso usar aqui, por exemplo, o Ansel-Poultier. Clico aqui e eu quero fazer o teste de média. Como eu pedi a média de 5, vamos colocar a média de 6 aqui. Tá? Opcional, não precisa mexer nada. Dá um OK. Ele gerou aqui um relatório estatístico. Tá, gente? É hora de explicar isso? Não. Mas é assim que funciona, tá? Então, é assim que o Minitab trabalha. Eu jogo os dados aqui nessas abas. Eu peço para criar, que esse é um caso, né, acadêmico, né, para explicar para você. Escolho a parte de estatística aqui, ou de gráficos. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, viu, gente? Porque não é só jogar valores de qualquer jeito no Minitab. Tem uma expressão no inglês que a gente usa muito, tá? Garbage in, garbage out. Lixo que entra é lixo que sai. Ele não vai filtrar isso para você. Então você coloca qualquer coisa, ele gera qualquer coisa. E aí você tem que ter o conhecimento necessário, saber usar as premissas, né? Garantir que as premissas estão sendo atendidas para que você possa usar a ferramenta, tanto gráfica como estatística, de forma adequada. Principalmente a parte estatística, gente. Que gráfico você gera e analisa visualmente, né? Não tem tanto impacto assim. Mas a parte estatística tem uma série de premissas que você precisa saber antes de usar não só o Minitab, mas qualquer outro software estatístico. Ok? Então, eu vou falar agora das vantagens, tá, gente? Vantagem, eu já falei um pouco sobre isso. Ele é muito fácil, rápido. Ele não é tão intuitivo, mas depois que você começa a usar ele, fica fácil. Mas no início ele é um pouco chatinho mesmo, tá? O que mais? Ele gera os relatórios de uma forma muito prática, com poucos dados. Isso é algo bem interessante. E a quantidade de análise que a gente tem disponível é muito grande, gente. Muito grande mesmo, tá? Então, assim, isso porque não é a versão 9, imagina a versão mais nova. Então, não é à toa que ele é utilizado em grandes empresas, gente, tá? Porque, assim, em grandes empresas, principalmente, há necessidade de muitas análises e análises diferentes, tá? Então, muitas empresas usam. Então, eu trabalhei em 4 empresas, na verdade, praticamente todas, exceto a Ambev. A Ambev acho que não tinha isso, não. Mas praticamente todas as empresas grandes que eu trabalhei têm a Minitab. Tá bom? Ok, qual a outra grande vantagem? Tem a parte de help que eu já expliquei para vocês. Tem a parte prática. Os gráficos são muito fáceis de você alterar. Então, ele é muito prático. Tá? É isso sobre a parte das vantagens. E muitas empresas usam. Então, é fácil né, você se comunicar. Empresas que usam o Minitab, geralmente elas só usam o Minitab, pelo menos pela minha experiência. Então, é o tipo de linguagem que todo mundo entende. Tá bom? Agora, vamos para as desvantagens, gente, tá? Eu tenho que falar um pouquinho sobre as desvantagens. E eu fui percebendo que essas desvantagens foram aumentando ao longo do tempo, tá? Até mesmo porque no passado não tinha muita opção. Acho que era por isso. O que acontece, gente? O Minitab, ele não é user-friendly, não é amigável. Se você pegar um gráfico matriz plot, você tem que ter um pouco de conhecimento prévio para entender o que ele está pedindo, tá? No próprio exemplo do teste de hipótese, tá? Deixa eu voltar aqui para ele. Static Basic Statistics, Ansel-Poultier. Ou seja, não é porque está em inglês não, gente. Mas, por exemplo, teste de média, o que quer dizer isso, tá? É obrigatório. Aí ele coloca alguns gráficos aqui, tudo bem. Mas já tem algumas opções, o nível de confidência, teste alternativo. Ou seja, ele não diz para você nada sobre o teste. Tá? Então, você precisa ter um bom conhecimento prévio em estatística se você quiser usar ele adequadamente. Tá? Ele não se esforça em tentar explicar. Tá? Por que ele não se esforça? Porque ele tem um help aqui para você pesquisar e estudar antes.
Mas eu acho que isso é um conceito um pouco ultrapassado, tá? Eu acho que eu sou muito de fazer e aprendendo, tá? Eu ir fazendo e ele mesmo ali já foi me ensinando, sabe? Dando dicas e não me fazer sair da tela para poder ir no campo de help. Tá? Apesar que tem esse outro help aqui também que é legal, viu, gente? Tá? Eu tenho que também ser justo. Deixa eu voltar para ele aqui. Por exemplo, quando eu clico aqui em help, tá? Aparece também a opção. Tudo bem? Mas mesmo assim, é um help genérico, tá? Você tem dificuldade em aprender. Muitos e muitos alunos meus comentam que o help não ajuda muito, porque eles perdem muito tempo no help. Às vezes eles preferem ir no Google, que o Google já diz logo uma dica direta. Apesar que tem informação no Google que não é correta. Tá? Essa é uma desvantagem, não é user-friendly. Tá? Exige que você saiba bastante de estatística para começar. Muitas vezes aparece erro e não apresenta de onde veio o erro, então você fica meio na tentativa e erro sem saber. Ele não explica o erro como o Excel faz. Tá? Essa é outra desvantagem que eu vejo. Que mais? Ele é muito caro, gente. Isso aí, ó, é uma das maiores reclamações. Tá? Eu cheguei até a conversar com o gerente do Minitab recentemente, porque como eu tenho empresa, eu queria fazer uma parceria com eles, né? E os pacotes que ele ofereceu eram todos destinados a grandes empresas. Ou então ao meu acadêmico. O meu acadêmico de universidade, tá? Não o meu acadêmico de negócios como o meu. Então, basicamente, eu tinha que pagar praticamente a mesma coisa, com um pouquinho de desconto, e os meus alunos iam pagar a mesma coisa. Procura ver o preço quanto custa o Minitab, gente. É uma fortuna, tá? Em qualquer moeda, tá? Seja no real, no dólar americano. Então, isso é o que separa, eu acho um grande erro por parte do Minitab. Eu até fiz um artigo no LinkedIn falando sobre isso, as oportunidades de melhoria do Minitab. Muita gente concordou, inclusive, na época. Então, o preço é muito caro porque ele é muito voltado ainda para acadêmica e grandes empresas. Tá? E outra coisa, nem olhando tanto esse Minitab, olhando os mais novos, ele ainda não aderiu ainda fortemente à questão da inteligência artificial. Tá? Então, eu acho que isso é uma oportunidade grande, porque todos os softwares já estão se adequando. Por exemplo, o Excel hoje tem um Copilot, que você não precisa nem saber mais a função. Você diz o que você quer, ele já faz a função e gera para você. Tá? As funções do Excel. Então, assim, o Minitab está para trás nesse aspecto também. Tá bom? Ok. E a última parte aqui é a parte de outras opções. Tá? Que softwares eu já trabalhei, gente? Eu já trabalhei com SSSP, inclusive quando eu fiz aqui a pós-graduação aqui na Nova Zelândia. Gostei dele, mas achei ele um pouco engessado, mais do que o Minitab. Já trabalhei com Jamov, que é um software gratuito, mas ele tem poucos recursos, mas dá para funcionar, tá, gente? Se você não tem recurso nenhum, você pode usar o Jamov. Tá? Trabalhei com outro software também, gente. SSP, Jamov. Eu trabalhei com outro software. Não estou lembrado agora. Tá? Eu não trabalhei muito, não, tá? Tanto é que eu não estou lembrado. E o Minitab, e atualmente eu estou usando o meu próprio software, tá, gente? Né? Um software LBW, que eu vi todas as fraquezas que tem no software Minitab e eu tentei resolver isso. Coloquei a inteligência artificial, os relatórios são autoexplicativos, coisa que o Minitab não é. Ele, até para gerar os dados, ele diz claramente onde você tem que preencher. Tá? Então, eu tentei tornar ele mais user-friendly. Ele é completo igual ao Minitab? Ainda não, mas um dia vai ser. Tá bom? Então, essas são as outras opções. Tá legal? E espero que você goste. Tem um vídeo só sobre o meu software, tá, gente? Então, a ideia não é falar sobre o meu software aqui. Espero ter contribuído um pouquinho. Você pode baixar por 14 dias, que é outra desvantagem. Só 14 dias. E aí, depois que expira, você não consegue usar mais. Tem que pagar, obviamente. Tá bom? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado, tá? Apenas um overview. Durante os vídeos que você vai ver aí, tanto no YouTube como também dentro da plataforma da Hotmart, eu faço dezenas e dezenas de exercícios, gente, usando o software. Então, com a mão na massa, você consegue aprender de uma forma muito mais rápida e prática. Ok? Muito obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau.